Boa tarde, gente. Obrigado pela presença, obrigado, Bernardo, pela apresentação, pelo convite, Ingrid, pelos arranjos todos. Eu sou mineiro, importante que se diga, né? Mineiro sempre é bom que se diga de onde vem. Eu sou importado para Goiânia, fiz o meu doutorado, terminei em 2008, final de 2008, 2009, virei professor do Departamento de Ecologia da UFG. Fiquei lá 10 anos e agora eu fui repatriado aqui para o Rio de Janeiro. Acabei de assumir em fevereiro como diretor científico da FBDS. E isso tem uma história também, tá? Vou contar, não vai demorar muito, mas tem um pouco a ver com a palestra. Ao longo desses 10 anos na universidade, eu obviamente tinha um foco acadêmico, né? No Departamento de Ecologia, sempre trabalhei com conservação da biodiversidade. E esse meu foco foi mudando um pouco. Chegou um momento, lá para 2013, talvez, eu tive uma crise grande e falei, cara, eu vou continuar publicando paper, isso aí é a minha moeda aqui dentro da academia, mas está muito pouco porque as espécies estão sumindo, os ecossistemas estão desaparecendo, cada hora é uma loucura que eu tenho que ouvir vindo de fora da academia e não está adiantando nada. Eu tenho que dar algum jeito de fazer alguma coisa um pouco mais prática. E na posição que eu estava era muito difícil, até por grande agenda e tal, eu consegui fazer coisas ali no front, né, daquela galera da conservação que está no campo, lutando e tal. Então eu decidi que talvez eu conseguisse fazer o que eu já consegui fazer dentro da academia, que era influenciar pessoas e tentar influenciar processos para que eles acontecessem da melhor maneira possível. E aí a gente vestiu, eu digo a gente porque a minha equipe lá, o meu grupo de laboratório de biogeografia da conservação, a gente vestiu uma carapuça de vamos dar suporte a quem precisa, a quem vai tomar a decisão de fato, e isso é principalmente o governo, né? Então vamos dar suporte para a política pública, vamos dar suporte para a elaboração dos processos que eles têm, vamos ver o que eles precisam em termos de espécie ameaçada, de prioridades para a conservação, o que a gente pode fazer. E aí comecei vou sair daqui, daqui eu vou cair. Comecei uma jornada longa, assim, de 3, 4 anos, de muito trabalho, muito networking, para me inserir numa série de redes, assim, e conseguir, de alguma maneira, colocar o laboratório e o departamento do UFG como alguém que está provendo o governo uma série de informações, discussões, atingir um certo nível ali de aconselhamento em algumas coisas. E daí vem essa ideia de falar um pouco sobre isso aqui. Se é possível a gente ter um match entre ciência e governo. Eu sei que está complicado, né? Atualmente você vai olhando ali as opções no seu Tinder ambiental, é difícil encontrar um match interessante. Mas a questão é mais ou menos isso. Será que vai dar match? Será que a ciência consegue conversar com o Bolsonaro, com o Ricardo Salles? A gente consegue ter algum tipo de diálogo? Como que a gente pode fazer isso, né? E aí a minha palestra vai meio nisso. Eu sei que é um pouco estranho também. Sempre que eu falo isso em ciência perto do governo, relação da ciência com o governo, meus próprios colegas da academia me olham com uma cara assim, será? O que a Rafael está falando, né? E a gente começa a pensar nesses tipos de relação também. Eu fiquei pensando nessa coisa do Tinder. Porque você pode ter relações assim meio casuais, né? Que deu um match ali, você se encontra e tal, rola alguma coisa e tchau, cada um vai pro canto. Esse é um tipo de relação possível que pode acontecer. Pode ter uma relação onde você realmente encontra interesses comuns e aquilo pode evoluir, sei lá, para um namoro ou para qualquer outra coisa. E pode ter relações que são, por que não, de amizade, né? Onde vocês vão andar juntos realmente pensando em coisas parecidas e estão juntos porque vocês pensam em coisas parecidas. Mas a amizade também, nessa parte do governo, é um pouco estranha, né? A gente fica meio perdido, assim, tipo... Essas últimas amizades não deram em muita coisa, não. Mas, por outro lado, você tem relações entre o governo e a ciência que são óbvias e são muito fáceis. Por exemplo, no caso de saúde pública, de vacinas, que é um tema que também está na moda por razões ruins. Mas ali é um componente muito claro de uma relação muito intrínseca do governo com a ciência. A ciência desenvolve isso, né? Todo o mecanismo, toda a tecnologia, tudo aquilo que faz a gente desenvolver, não só vacinas, mas medicamentos,
é uma coisa que está intimamente atrelada ao governo. O próprio governo tem mecanismos, em alguns casos parece que o governo que está fazendo, né, aquela coisa acontecer e tal. Mesmo que isso pode ser inclusive feito em institutos de pesquisas do governo, né, ou pode ter um componente de iniciativa privada, pode ser uma parceria público-privada para desenvolver isso. Mas mesmo assim, mesmo nessa área a gente tem problemas, né? Agora, por exemplo, a gente está vivendo uma situação curiosa, assim, de um movimento anti-vacina, né? De não acreditar na eficácia, de questionar um pouco a necessidade das campanhas de vacinação, de se vacinar. E isso eu acho que é um problema um pouco mais sério e é um problema que está relacionado a um questionamento geral da ciência, né? A gente está em pleno século XXI, tendo que explicar para as pessoas que a Terra não é plana, né? É uma coisa que a gente já tinha resolvido no século XVI. Agora a gente tem que voltar em questões desse tipo. E elas vão aparecer, e vão aparecer cada vez mais, por essa lógica de que nesse mundo que a gente anda chamando, na palavra da moda, de pós-verdade, e todo mundo pode dar a sua opinião, que essa opinião é independente da credibilidade que a pessoa tem, né? Então eu posso entrar na internet, lá no Twitter, e desbancar qualquer cientista como se eu tivesse a autoridade dele. E é uma coisa muito curiosa, porque os cientistas, eles detestam o argumento de autoridade, né? A gente está num ambiente acadêmico onde o foco total é na discussão e na construção de um conhecimento comum por meio de diálogo, debate, de educação mesmo. Então o cientista mesmo, ele detesta dizer assim, é assim porque eu disse, porque eu sou cientista. Mas obviamente ele tem por trás dele uma série de credenciais para dizer o que ele está dizendo, né? Então, para os cientistas, e talvez só para eles atualmente, existe uma lógica por trás da construção do que é dito e do que é pensado, do que é desenvolvido. As pessoas, elas seguem métodos, né? Existe um método científico para você começar a fazer seus trabalhos e discutir. Esse método é posto à prova, as conclusões desse trabalho são revisadas por pessoas da área, que normalmente enchem o nosso saco quando a gente manda os papers para publicar. E é assim mesmo, e assim a gente vai construindo o conhecimento. E aí, do auge daquele conhecimento, que foi construído ao longo de uma série de processos e por anos, alguém chega lá no Twitter e fala assim, não, acho que não é assim não. E aí a sociedade olha e fala assim, é mesmo, eu estou com esse cara. E os cientistas dão risada, assim, como assim? Como assim a Terra é plana? Como assim não tem mudança climática? Mas a sociedade não necessariamente vê assim. E aí é um outro problema, talvez, de educação, né? De educação científica da sociedade, entender como é que a ciência é construída, e um trabalho de valorização também, eu acho, do cientista, do professor, dentro da sociedade como um todo, mas também um problema de comunicação. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas, claro, como aqui é um centro de ciências da conservação e sustentabilidade, vou me ater a situações da área ambiental, tá? E aí eu escolhi rapidamente 3 casos que eu acho que representam esses tipos de relação de match ou não match que a gente pode ter da ciência com o governo. Um caso de um flerte, uma relação casual que aconteceu da ciência com o governo. Um caso em que claramente não houve match nenhum e teve uma briga. E um caso onde deu um certo match, mas rolou uma DR para a coisa funcionar e mesmo assim a ciência saiu um pouco perdendo. Então a gente pode conversar mais sobre esses casos, tá? Então o primeiro caso que eu vou mostrar aqui para vocês é o caso das grandes ucias marinhas. O Brasil, no ano passado, ele publicou um decreto criando 4 grandes áreas de conservação no ambiente marinho. Grande mesmo, não sei se vocês viram essa criação. Isso fez, por exemplo, com que a gente tem uma meta, que é um acordo internacional, lá das metas de Aichi. Todo mundo sabe o que é isso? Sim? Não? Quem não? Tá. Existe um plano internacional que chama Plano de Conservação da Biodiversidade de 2010-2020, e esse plano tem uma série de metas a serem atingidas. Uma dessas metas diz que os países que assinaram esse tratado, o Brasil inclusive, tem que proteger pelo menos 17% do seu território terrestre
e pelo menos 10% do território marinho, tá? Incluindo costeiro e marinho. E o Brasil tem uma réplica disso internamente, que são as metas nacionais de conservação, tá? Então a gente tem esse compromisso era até o ano que vem, 2020, e a gente estava muito ruim, já atingiu esse compromisso para o ambiente terrestre, tem 17% de área protegida no Brasil, um monte de viés, metade disso está na Amazônia, mas tem, né? Assim, para ter um número da meta, a gente atingiu, e a gente estava muito mal na meta marinha, a gente tinha 1,6% de área protegida, tinha que ter 10%. Então como é que a gente resolve isso? Vamos criar 2 áreas gigantes e passar para 24, né? É quase a lógica da Dilma, lembra a lógica da Dilma? Não tem meta. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Então o Brasil dobrou a meta criando essas áreas. Agora, isso não é necessariamente bom, tá? A gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas o Brasil fez isso porque, primeiro, por uma obviedade de que os ambientes marinhos precisam ser conservados e, no caso do nosso país, estavam muito mal conservados, né? Então tem muito pouca área protegida, portanto, de zona econômica exclusiva, que é o nome bonitinho que a gente dá para a área que o Brasil pode usar da área costeira e marinha. Então precisava proteger. E os ambientes marinhos, aí vocês sabem melhor do que eu, são ambientes riquíssimos, cheios de espécies, que provê uma série de serviços para a gente, né? Desde controle climático, um controle com ecossistemas associados que vai balancear o nível do mar e, obviamente, uma série de recursos que a gente usa diretamente, que vem ali da pesca, né? E para piorar a situação, num estudo relativamente recente e global, a gente sabe que 90% dos nossos estoques pesqueiros estão em perigo. E isso é um problema que fica um pouco mais sério, porque não é um problema de biodiversidade, isso é um problema de segurança alimentar. A gente pode ter pessoas que dependem disso economicamente, porque vivem da pesca e de produtos que vêm desse tipo de atividade econômica, mas tem pessoas que vão comer isso também, e esse pescado todo pode simplesmente sumir, né? Então tudo bem, a gente tem um contexto inteiro para poder ter um movimento nessa direção. E esse movimento também não é uma iniciativa única do Brasil. Outros países estão fazendo a mesma coisa, a Austrália fez isso há um tempo atrás, o México fez isso, a França fez isso, agora a gente fez isso, e outros países estão fazendo, especialmente aqueles países insulares. E o Brasil resolveu olhar para 2 conjuntos de ilhas muito importantes que a gente tem. Uma é a ilha de Trindade, que está associado ao arquipélago de Martim Vaz, também na costa do Espírito Santo. E essa ilha, está aqui o mapinha do Brasil, essa linha aqui é a zona econômica exclusiva nossa, que inclui essas 2 áreas em amarelo, que são as reservas que a gente criou, tá bom? Criamos no ano passado. Então as reservas são essa grande bola aqui, que é uma área, é uma APA, é uma área de proteção ambiental, pode fazer uso aqui dentro. E a gente tem áreas de proteção integral, que são esses quadradinhos verdes, onde os usos são bastante mais restritos. Acho que vocês também já sabem, né? A diferença da área de uso sustentável e proteção integral. Muito bem, no caso da Ilha Trindade e Martim Vaz, aqui tem uma série de o que os oceanólogos chamam de montes submarinos, é uma cadeia de montanhas que foi submersa pela água quando o nível do mar subiu, e esses montes têm uma importância grande ali marinha, inclusive porque eles abrigam endemismos de espécies e tal. Muito bem, pois a ideia então era proteger mais ou menos essa região. E o que aconteceu nesse match casual do governo com a ciência foi que o governo chamou os cientistas para conversar um pouco sobre isso. Tinha todo um contexto, tá? O Brasil estava revendo as áreas prioritárias para o ambiente marinho, isso é um processo, é uma chamada do governo, contrata alguém para fazer, tem todo um protocolo que já é definido de como é que vai fazer isso. E isso estava rolando, houve uma oportunidade política é a hora de criar essas reservas, vamos lá. E o governo falou, vamos criar e vamos chamar a academia. E, obviamente, também chamaram a sociedade civil, né? Chamaram moradores locais, pescadores, comunidades, chamaram ONGs, chamaram a academia e, obviamente, o governo estava lá presente. Então, fizeram toda uma discussão, todo um planejamento, que eu estou chamando aqui de antes, de que o desenho seria esse. Teria uma grande bola, que assim, não tem a menor razão para ser assim, mas era o jeito mais fácil de fazer, e 2 quadrados. Vejam como as coisas são muito bem planejadas, né, nesse contexto.
E aí, acho que aqui está meio ruim de ver, talvez no projetor de lá esteja melhor. Eu dei um zoom aqui na Ilha de Trindade, você está vendo a Ilha de Trindade totalmente protegida dentro da área de proteção integral. Maravilha, né? Deu match com os cientistas. Depois, olha que curioso, tudo acordado, tudo certinho, né? Encontro marcado, você conversou um mês com aquela pessoa lá no aplicativo, e aí quando você chegou no barzinho, aquela pessoa não tem nada a ver com o que ela se apresentava, né? Foi basicamente isso que aconteceu. Saíram os cientistas felizes, saíram as ONGs felizes, saíram os atores locais felizes, e de repente se descobriu um mês depois que o governo tinha mudado os planos. E o plano, no caso da Ilha de Trindade, era o seguinte: vamos fazer uma mudança aqui, mudar isso daí, tá ok? O que é que nós vamos fazer? Vai ter uma parte da bola laranja que não vai estar nem protegida mais, nem APA é. Virou isso aqui. Aqui está a Ilha de Trindade, tá? Virou essa bola aqui. Acho que inconscientemente desenharam um come-come, né? Acho que não foi proposital, mas acabou acontecendo isso. Vai ter um pedaço da área de proteção de uso sustentável que vai entrar aqui e um pedacinho de proteção integral. E o resto da ilha não está protegido. Mas não fazia o menor sentido, né? Primeiro assim, o que é esse come-come aí? Por que ele está aí? Depois, essa parte verde, tá legal, deixou um pedaço da ilha protegida. Não contaram para ninguém que esse pedaço já estava protegido, né? Lá já tem os programas com tartaruga, aquilo já era uma área de proteção, uma coisa meio inócua. E a ilha ficou de fora. Bom, isso pegaram a mesma coisa que era outra ideia para um conjunto de ilhas pequenas, mas super importantes lá em Pernambuco, que é esse arquipélago de São Pedro e São Paulo. É um conjunto de ilhas cheias de espécies endêmicas, cheio de espécies ameaçadas, e cuja principal ameaça é a pesca, nos dois casos, tá? Então, vamos lá. Isso tudo está discutido nesse artigo aqui, que eu sou autor, mas foi liderado pelo Vinícius Giglio, aqui da Federal Fluminense, inclusive. Então, é uma coisa. Você tem a nossa bola laranja lá, tem um polígono verde, que é a área de proteção integral. O laranja é sustentável, pode ter pesca, pode ter tudo. E o nosso arquipélago de São Pedro e São Paulo, lindo, maravilhoso, protegido. Uau, uma vitória para os acadêmicos e para os ambientalistas. Aí depois de uma conversa, virou isso aqui. Era um totó no polígono um pouquinho para o sul. E aí basicamente, opa, escorregou. Ficou só esse pedaço aqui e o resto ficou de fora, aqui em cima. E isso é o que foi publicado lá no Diário Oficial. E aí, obviamente, a academia não gostou nada, né? Aliás, ninguém gostou de nada. Depois de outras conversas com o governo, o que está acontecendo, por que foi assim, etc., a gente descobriu que tinha havido uma pressão grande da Marinha, porque a Marinha pesca nessas ilhas. E a Marinha tem um direito de pesca assegurado, porque ela faz a gestão desse território. E, segundo a Marinha, isso era um problema de segurança nacional. Não podia ter uma proteção. A Marinha que é gerente daquelas ilhas lá. Mas, no fundo, a gente levantou dados que estão nesse artigo, a Marinha pesca 11 toneladas de peixe por ano nessas ilhas. E um monte dessas espécies estão ameaçadas. E continuam ameaçadas e continuam sendo pescadas. Então, essa foi uma relação curiosa. O que o governo fez depois, na tentativa de remediar o problema, foi convidar os mesmos atores, inclusive os cientistas, para participar da elaboração dos planos de manejo dessas áreas, que, afinal de contas, já foram criadas, do jeito que foi criado depois, sem consulta nenhuma, com alterações, sem conversa com a ciência. Mas, tudo bem. Um outro caso, esse é um pouco mais dramático, acho um caso de uma relação que não teve match nenhum, foi esse caso da renca, que até o nome é estranho. Mas essa renca é uma reserva de cobre e seus associados que existe na Amazônia. Foi criado lá em 1984, no final do nosso período militar, entre o Amapá e o Pará. E tinha como objetivo garantir áreas importantes de mineração. Então, é um conjunto de minérios ali de baixo, já prospectado, e o governo queria garantir isso. Mais ou menos o que eles fizeram com a Floresta Nacional de Carajás, também lá no Pará. Só que essa renca era um pouco mais frouxa, porque ela foi criada num território que antes não era necessariamente nada, mas ele foi sendo preenchido, esse retângulo preto aí, por duas terras indígenas grandes e por áreas protegidas, de proteção integral, inclusive.
Então acabou que essa renca ficou amarrada num contexto de que agora, pela nossa legislação, eu não posso ter mineração dentro da terra indígena, não posso ter mineração dentro de unidade de proteção integral, então aquilo estava assegurado. O nosso querido presidente, hoje preso, Michel Temer, de um dia para o outro, publicou um decreto extinguindo a renca, sem falar para ninguém. Isso apareceu no jornal, porque alguém, não sei como que essas pessoas conseguem, alguém fica vendo tudo que sai no diário oficial, né? E alguém viu, opa, extinguiram a renca. E aí foi um bafafá. Falei, como assim? Ninguém está sabendo, não conversou com ninguém, né? E aí começaram a investigar, a imprensa fazendo um certo jornalismo, e rapidinho descobriram que um ano atrás, num evento no Canadá, o Temer tinha prometido abrir essa área para mineração de 2 empresas canadenses em terras indígenas. Curioso, né? E aí a sociedade se mobilizou. Aí nesse caso a academia teve um papel importante, porque eles começaram a aportar um monte de dados importantes do que tinha ali de biodiversidade, de importância econômica da região para quem morava ali. O pessoal das áreas sociais entrou pesadamente com gerente de povos indígenas, como é que eles iam manter seus modos de vida, a sua produção, etc. As ONGs tiveram um papel fundamental de lutar, de levantar aquilo. Uma série de artistas começaram a fazer vídeos curtos, sabe? Gisele Bündchen, aquele cara do Tropa de Elite, como é que chama? Wagner Moura. E aí, quando Wagner Moura fala, as pessoas começam a escutar, né? Aí ele aparece lá 5 minutos na internet, falando que é um absurdo, e aí todo mundo fala, não dá, o Capitão Nascimento falou. Ou a Gisele Bündchen falou. Acho importante essas pessoas se manifestarem. É uma manifestação da sociedade. E aí foi tão forte que ficou bem feio, né, para o nosso presidente. E aí o presidente virou e falou, não, vamos suspender o decreto por 120 dias para ter uma ampla discussão. Que obviamente não houve, né? Era uma saída menos feia para ele, que não podia simplesmente cancelar o decreto. E o decreto acabou sendo cancelado. E a gente não teve mais problemas com isso por enquanto, né? Daqui a pouco aparece mais uma ideia. Esse foi um caso de reação automática tanto da parte da ciência como da parte da sociedade, que nesse caso deu certo. O outro caso famoso, e essa é uma relação complicada, né? Aquele casal que vive brigando, é o caso da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que a gente também chama de novo Código Florestal. Essa é uma novela, né, que começou há muito tempo e explodiu em 2011, picos de audiência em 2011, com cientistas discutindo, com deputados, etc. E o Código Florestal acabou sendo mudado, né? Essa história acho que vocês conhecem. Para que existe esse código? É a nossa maior legislação, não é um código, na verdade, mas é a nossa melhor lei que diz o que eu posso fazer na propriedade privada, né? O que o fazendeiro tem direito de exercer na propriedade dele, e lá você tem algumas restrições, né? As restrições são que em áreas próximas de rio ou em áreas com uma inclinação muito alta, em topos de morro, principalmente com inclinação acima de 45 graus, é obrigatório manter vegetação. Isso a gente chama de APP, né? Área de Proteção Permanente. E tem um outro dispositivo que são as reservas legais, que é um pedaço, uma porcentagem da propriedade que não pode ser totalmente convertidas. Pode ter outros usos lá dentro, inclusive manejo, corte seletivo, ecoturismo, pesquisa, o que você quiser, mas você não pode tirar aquela cobertura dali. E isso, obviamente, tem uma lógica, né? Isso foi pensado no contexto de assegurar uma série de... É como se fosse um seguro mesmo para o proprietário rural e para a população que vive naquela região e para o país inteiro. Um seguro de que naquela área a gente tem biodiversidade, que aquela área é responsável por garantir disponibilidade de água, que aquela área serve como um filtro, né, para segurar uma série de sedimentos que poderiam sair do rio se ele transbordasse, se acontecesse alguma coisa. Aquelas áreas têm uma função importante de contenção, para que a gente não tenha esse monte de deslizamentos, como acabou de acontecer de novo aqui no Vidigal. Então tem uma lógica por trás desse código, e tem uma lógica até avançada, de que se cada proprietário mantiver um X% da sua propriedade protegido, isso, num contexto de paisagem, vai compor um mosaico que mantém biodiversidade junto com os sistemas produtivos, né?
E isso tem importância, inclusive, direta, porque você tem mantém populações que controlam pragas lá dentro, você mantém polinizadores, né? Então tem toda uma lógica, inclusive, de usar aquelas áreas como corredores para fauna e para dispersão de sementes de flora, enfim. Não é uma coisa que saiu da cachola de um doidão. Aquilo foi pensado por um tempo. Mas, de novo, nessa nossa época, né, você pode ter toda uma estrutura montada e alguém vira e fala: mas eu não gosto desse negócio de reserva legal. E aí quer mudar. E foi isso que aconteceu. Mas o código existe para evitar isso. Vocês estão vendo aqui uma série histórica de 84 a 2016, de como é que Manaus estava mudando. Nesse caso, Mato Grosso, isso aqui é uma região que está verde, vegetação nativa, que está mudando não é nativo. E agora em Porto Velho. Todas seguem o mesmo padrão. E é um padrão de remoção da cobertura nativa e conversão daquilo para outra coisa. Então, para que isso não aconteça de forma desordenada e para que a gente não tenha, de repente, descobrir que 90%, 80%, 100% de toda uma região desapareceu, porque ninguém pensou naquilo, é que existe esse dispositivo da reserva legal. E o dispositivo das áreas de proteção permanente serve para a mesma coisa. Serve para você ver, acho que lá está melhor, essa é uma foto da região serrana aqui do Rio, em 2011, se não me engano, em Teresópolis, né? A gente teve essa situação de desmoronamento, um monte de gente morta, casa perdido, economia arrasada, município impactado, uma série de coisas. É para isso que existe esse tipo de legislação. Pois bem, mas temos que mudar isso daí, ok? Porque está onerando o produtor. E aí começou um debate. Em 2011 talvez tenha sido o ápice desse debate, quando o código começou a ser revisado, ele já estava pronto, começou uma discussão no Senado do que ia, o que foi. A academia teve um papel muito importante de discussão, mas chegou tarde, na minha opinião. Quando chegou, o circo estava armado e estava tudo meio decidido. O que conseguiu foi quase um processo de contenção de danos, né? Então, uma série de trabalhos, de discussões começaram a aparecer, os cientistas foram para lá, teve audiência no Congresso, teve um monte de coisa, fechou o código em 2012, o código foi aprovado e virou essa lei de proteção da vegetação nativa. Aí os cientistas começaram a entender que o papo do bichinho, da paisagem, da conectividade, está colando. Está colando porque a gente está com uma dificuldade de entender o que as pessoas precisam ouvir. E é basicamente isso que o político é treinado para fazer, né? Ele fala o que você quer ouvir para ganhar o voto dele. Então, os cientistas começaram a pensar que a gente precisava mudar um pouco esse discurso. Foi eficiente até. Acho que a gente se tocou que talvez o foco do Código Florestal não fosse essa coisa ecológica, e fosse uma coisa um pouco mais palpável de que aquilo ali ia ter um sério impacto na entrega de água para a população. E que a gente ia ter uma crise hídrica no Brasil, porque a gente simplesmente estava autorizando o desmatamento de áreas gigantescas, tanto na Amazônia como em outros biomas, principalmente no Cerrado e talvez no Pampa. Então isso mudou um pouco o discurso, saiu até um filme. Quem já viu esse filme? A Lei da Água. É um filme legal, vale a pena ver, os cientistas falam, né? E tem um contraponto dos políticos, e bem nessa pegada que eu estou dizendo, de o cara não sabe nada, mas ele vira e fala: não, mas isso aí, sabe? Tem lá, sei lá, acho que o Blairo Maggi, que era o nosso ministro, né, que falou: é como você comprar um apartamento e deixar 80% para as baratas. É uma analogia perfeita, assim, para a propriedade rural, né? Tem essas bobagens e tem cientistas tentando contrapor essas bobagens, mas enfim, qual foi a chave? Mudamos o discurso, ajustamos a comunicação para ver se a gente chegar na propriedade, mas na sociedade, mas de novo, tarde, né? Depois, de uma maneira reativa e não proativa. Mas foi o suficiente, por exemplo, para a gente ter um revival dessa novela, que foi agora no ano passado, de novo, quando estavam sendo julgadas umas ações de inconstitucionalidade do Código. Tinham alguns dispositivos do Código que soavam como inconstitucionais. De novo, a academia foi lá, a ABECO foi lá, né, a Associação Brasileira de Ecologia e Conservação foi lá, a ABC foi lá, a SBPC foi lá, foi um monte de gente, de ONGs também, falar de que, cara, é um absurdo isso aí, blá, blá. Enfim, foi julgado no STF, nossa Suprema Corte aqui. Alguns desses dispositivos, poucos foram revogados, outros continuaram, beleza, a gente tem o código do jeito que está. O observatório do Código Florestal foi criado por causa disso,
e se você seguir essa hashtag aí nas redes sociais, vocês vão saber tudo que está rolando do código atual. Mas eu tenho a sensação de que a gente continua com o discurso um pouco atrasado nessa relação, que esse discurso que me lembra corrida armamentista, sabe? Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia. Desenvolve um míssil, aí o cara desenvolve um míssil de cá. Faz uma bomba de cá, o cara faz a bomba de lá. Faz a bomba atômica X, faz a bomba atômica 2X. E cada vez que um apresenta uma coisa, alguém vem com uma contraproposta que põe na mesa e todo mundo fica com medo e a coisa não anda, né? E o discurso, curiosamente, voltou de novo, né? Os comunistas estão aí para invadir o país, né? Discurso ultrapassado. Continua esse discurso. Mas continua acontecendo, olha só. Para nossa surpresa, um mês atrás, apareceu um projeto de lei que quer extinguir a reserva legal na Amazônia, né? E não é nem assim. A Amazônia é o bioma que tem maior proteção por lei, dessa mesma lei de 2012, de vegetação nativa. Tem que proteger 80%. Então, isso foi amplamente discutido. Isso estava no código, mudou, voltou, reviu, era mais, foi menos, era 50, passou para 80. Ficou 4 anos discutindo isso, aprovamos o código, julgamos ações de constitucionalidade. Beleza, o código já foi, vamos para frente, né? Acho até a ciência perdeu, na verdade. Mas vamos para frente, vamos andando. Não, né? Um mês atrás, o senador Márcio Vittar, o senador Eduardo Bolsonaro, faz um projeto de lei que não é para reduzir a reserva legal da Amazônia, é para acabar com a reserva legal da Amazônia. É 80%, a gente quer zero. Isso é meio, sabe, tática, é tipo Guerra Fria, tipo assim, ó, minha bomba é grande, né? Porque aí os cientistas vão lá, a sociedade vai lá, as ONGs vão lá, e se ficar 20% como é no resto do Brasil, acabou, né? Porque era zero. Então a gente ganhou. Cara, a gente perdeu 60%, né? E continua isso. Aí o que acontece? Aparece uma arma, a gente tem que achar outra arma, né? Isso aqui saiu essa semana, eu acho, um artigo da Coalizão Ciência e Sociedade do Brasil, rebatendo esses pontos. Esse projeto é um absurdo, e ele é um absurdo por uma série de temas que a gente já discutiu. Não sei quem está discutindo isso de novo, né? E vão aparecer mais artigos desse tipo. Vai começar a aparecer um monte de coisas dessa coalizão, inclusive um que está para sair agora sobre a liberação de agrotóxicos do governo. De novo, o Brasil é o país que mais usa agrotóxico no mundo. Agora a gente acabou de liberar contra a importação de uma série de agrotóxicos que são banidos no mundo inteiro. Mas aqui não, porque a gente precisa disso para produzir. É sempre a desculpa de que é um problema de segurança alimentar, de produção de alimentos, pessoas estão famintas. A gente precisa fazer isso. O que a gente precisa é ficar de olho e ver como é que a gente vai resolver. E eu acho que os cientistas começaram a se tocar, talvez tardiamente, mas já está acontecendo no Brasil, de que a gente precisa se comunicar melhor, precisa ter uma plataforma de comunicação. E aí a gente tem 2 vias. Uma via bem interessante é essa, é uma via de interface da ciência com a política, de alguém que, com muita boa vontade, esteja disposto a traduzir as coisas e conversar com quem vai fazer, né? Então, isso internacionalmente existe. A Convenção de Combate às Mudanças Climáticas da ONU, há um tempo atrás, criou um painel internacional sobre o clima, né, que é bem famoso, que é o IPCC. Até minha mãe sabe o que é o IPCC. Deu certo. O IPCC é um conjunto de cientistas do mundo inteiro, nominados pelos países, né? No caso do Brasil, o Itamaraty tem que enviar o cara para fazer parte, para fazer um relatório, uma avaliação do que está acontecendo com o clima do planeta. E eles fazem um relatório e te dão cenários. Ele não faz pesquisa, o IPCC não faz prognósticos de que o governo tem que fazer, ele não diz o que o governo tem que fazer. O que ele diz é, ó, a situação é essa, existem essas soluções, se virem. O painel só está aqui para informar. Em 2009, o pessoal da biodiversidade começou essa conversa. Em 2011 foi lançado a versão da biodiversidade do IPCC, que a gente chama de IPBES, né? O painel intergovernamental para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que tem a mesma lógica de fazer relatórios, gerar relatórios. Por exemplo, esse aqui, que é um relatório, uma avaliação do que está acontecendo com a biodiversidade nas Américas, né? É um relatório regional, você tem outras regiões da África, Ásia, etc., Europa. E eles estão fazendo isso. Vai sair um relatório global, né? Não sei se esse ano ou ano que vem. Acabou de sair um sumário executivo, o Bernardo está lá, eu estou lá, uma discussão grande de como é que vai ser esse relatório e quais são os achados que estão lá.
E na mesma lógica, o governo tem compromissos internos que ele traduziu para a sua política interna a partir dos compromissos de fora, e para atingir esses compromissos ele precisa saber o que está acontecendo. Então, esses relatórios, eles são realmente uma interface entre o que a ciência sabe e como é que isso pode ajudar o governo a atingir as suas metas, nesse caso aqui de biodiversidade, né? O Brasil, espertamente, criou um espelho nacional disso, né, que a gente chama de BPBS, o Painel Brasileiro de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que tem feito a mesma coisa. Soltou no ano passado um sumário executivo, esse ano, aliás, desculpa, um sumário ano passado, 2018, um sumário executivo do primeiro diagnóstico brasileiro, que vai ser publicado esse ano, que é como é que está a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos no Brasil. Tem feito relatórios temáticos, esse é um relatório de biodiversidade e mudanças climáticas, está lá publicado. Tem um relatório temático sobre polinização, está preparando um relatório sobre biodiversidade e água, está preparando um relatório sobre biodiversidade do setor privado. Então, uma série de publicações que fazem, na verdade, uma síntese do que a gente tem e apontam soluções possíveis. Não implementam nada, né? Esse painel informa, ele é uma plataforma de comunicação com uma linguagem muito mais acessível, sempre em português, tudo muito bem explicado, de comunicação da ciência com o governo. E o governo, acreditem ou não, ele usa isso, tá? Ele consulta esses relatórios para poder definir a sua política, tá? Desde, por exemplo, o que a gente vai reduzir de emissão de gases nos setores de indústria, automóveis, agronegócio, etc. E consulta o IPCC para saber o que eles estão dizendo, quais medidas são possíveis para desenhar essa política pública, e espera-se que faça a mesma coisa com a questão da biodiversidade. Esses relatórios também têm ajudado muito a sociedade, na verdade, e também o governo a entender que dessas obrigações surgem inúmeras outras oportunidades. Então, temos conversado um pouco mais com o setor privado, por exemplo, para mostrar que você tem oportunidades de negócio ali dentro, né? Restauração é um compromisso do Brasil? É um compromisso nosso no Acordo de Paris? Vamos gerar o Acordo de Paris? É um compromisso interno? Tem um plano nacional? Tem. Nós vamos fazer isso. Para fazer isso, eu preciso de gente, eu preciso de quem vai me ajudar a cercar as áreas, eu preciso de plantar muda, eu preciso de gerar muda, eu preciso de mão de obra, eu preciso de alguém que planeje onde que eu tenho que fazer. Tudo isso é negócio, né? Eu estou criando mercados novos. E o setor privado já enxergou isso, né? A gente tem uma iniciativa brasileira de negócio e biodiversidade. A gente tem com sede aqui no Rio o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. A gente tem uma série de publicações que vão desde instrumentos que fazem valoração da biodiversidade, mostra como que a contribuição desse capital natural que a gente tem para a economia do país, dos estados, dos municípios. A gente tem um monte de mecanismos financeiros para isso acontecer, inclusive pagamento por serviços ambientais, pagamento por serviços ecossistêmicos. Como é que faz isso? Quem funciona? Quem que é beneficiário? Quem que entra? Isso é um mundo que vai rolar em função dos acordos de biodiversidade que a gente tem. Então, os relatórios têm chamado um pouco a nossa atenção para o fato de que biodiversidade não é só conversa de biólogo, de ecólogo, de quem trabalha com conservação. Ele é realmente um problema multidisciplinar que envolve um monte de áreas de ciência, mas principalmente envolve um monte de pessoas da sociedade, seja sociedades organizadas, como ONGs, OCIPs, etc., seja as pessoas que estão dispostas a se engajar nesse tipo de projeto. Esse problema da comunicação, também acho que a ciência está começando a se tocar. Lá em Goiânia, antes de vir para cá mesmo, nos últimos 2 anos, a gente criou na pós-graduação um curso de comunicação científica, onde a gente conversa, fala de técnicas com os alunos, mostra coisas da literatura, da área de comunicação para eles, convida jornalista, convida pessoas que trabalham com mídia, faz media training dos alunos com vídeo, como é que tem que fazer, como é que faz um pitch, como é que você fala do seu trabalho em 2 minutos, em 5 minutos, em 30 segundos, como é que prepara uma apresentação curta, uma apresentação longa.
Tudo isso eles vão ser treinados lá na pós-graduação para isso. No meu laboratório a gente andou fazendo workshops, nesse caso só para os meus alunos lá e alguns convidados, mas para isso chamamos gente de fora para ensinar como é que faz. E isso tem reflexos, né? A gente começa a ver um monte de trabalhos do departamento de ecologia lá, saem direto na imprensa, ou então ligam para alguém para dar uma opinião sobre um trabalho que foi publicado não sei onde, para comentar alguma coisa. Por exemplo, querem acabar com a estação ecológica de Tamoios, perto da Ilha Grande. O que você acha disso? Isso pode, não pode? Me explica como é que é. E eles têm usado um pouco a universidade para isso. Então essa conversa tem aumentado. Mas precisa aumentar muito. A gente fez um trabalho que era quase uma brincadeira e a gente achou divertido e acabou publicando. Foi assim, a gente fez uma análise das publicações dos últimos 20 anos de conservação para tentar entender quais eram os temas mais publicados pela literatura científica. Tá? A gente foi lá no Web of Science, bem coisa do cientista, olhou quais são os temas, encontramos grandes temas, tipo manejo e conservação de espécies ameaçadas. É um tema onde uma série de publicações dos últimos 20 anos se encaixa. Degradação ambiental, outro tema amplo em que se encaixa. Fizemos uma lista lá, a gente tinha 15, 14 temas. Tá? Aí a gente fez uma brincadeira, que foi o seguinte: olha, vamos pegar um grupo de cientistas, então a gente chamou cientistas com índice H maior que 10, assim, para minimamente pensar que essas pessoas têm uma influência dentro da área de estudo delas, todos, obviamente, da área de ambiental. Mandamos para um monte desses cientistas para pedir uma coisa, vou contar o que é. Pensamos em pedir essa mesma coisa para todos os deputados e senadores, para ver o que eles achavam. E pedimos as coisas para todos os gestores de unidade de conservação que a gente conseguia ter contato. E a gente pediu uma coisa extremamente simples, que era assim: ó, você tem aqui uma lista com 14 temas. Põe para mim a ordem do mais importante para o menos importante, na sua opinião. Tá? Então, se você acha que o mais importante é controle de espécies invasoras, esse é o 1. Se você acha que o menos importante é a comunicação científica, esse é o número 14. Faz essa lista e me devolve, por favor. Muito difícil. Mandamos. Surpreendentemente, 28 deputados e senadores juntos responderam isso e mandaram essa lista para a gente. E 37 gestores de parques também devolveram essa lista. E como era esperado, 25, é menos ainda, porque os cientistas são muito ocupados, 25 cientistas também responderam e mandaram isso. Eu falei, beleza, é pouca gente, mas vamos ver o que dá. E a nossa análise era uma análise ridícula. Assim, se eu fizer uma correlação de rankings de uma lista com a outra, eu vou ter alguma coisa. E eu tinha até hipótese, né, de que talvez os gestores estivessem mais alinhados com os cientistas, de que os legisladores tivessem menos alinhados, mas que com alguns temas isso fosse bastante claro. E quando a gente fez uma análise dessa correlação, qual foi a correlação do ranking dos cientistas, por exemplo, com o ranking dos deputados e senadores? Foi uma correlação de 0. Não tem nada em comum numa lista com a outra. É bizarro. Nada que um cientista acha que é importante, o deputado acha que é importante. Nada que o senador acha que é importante, o cientista acha que é importante. Ah, mas com gestores vai ser melhor. Vai, 0,1 a correlação. Horrível. Tem explicações? Tem, né? Explicação 1. O cientista vive no mundo dele. Não estou nem aí, porque a sociedade quer, o deputado quer. O meu negócio é fazer o modelo mais complexo possível de alocação de áreas prioritárias usando programação linear. É isso que me interessa. Estou sacaneando, não é o caso. E aí ninguém se interessa por isso. Só eu sou coautor. E o deputado fala, cara, esses cientistas viajam com esses modelos, esses negócios, ninguém entende nada. O importante é poluição. E eles pegam temas super gerais, são temas muito mais palpáveis para as pessoas. Ela fala, é verdade, o que esse deputado está falando é verdade. E aí você não tem, nesse caso, match de listas, é possível? É possível que os gestores simplesmente estejam tão atarefados fazendo as coisas que eles têm que fazer, com uma série de demandas que aparecem no governo, dentro da área que ele tem que fazer, que vão desde computador pifou, não tem gasolina para o carro, até pegou o maior incêndio da vida desse parque, eu que tenho que controlar, e não tem tempo nenhum nem para ficar pensando nessas questões, porque de fato
O que interessa para isso são as questões locais, o que acontece no parque dele. É possível? É. Tudo é possível. Mas o fato é, tem um mismatch enorme, né, de prioridades ali. A gente perguntou para eles o que atrapalhava essa relação. E a primeira resposta, que eu acho bem justa, na verdade, dos dois foi: não tenho tempo. Não tenho tempo para ficar lendo paper, para ficar pesquisando, mesmo que seja em blog, super interessante, Galileu. Tem mais coisa para fazer. Isso aí eu acho justo. Todo mundo é muito atarefado, todo mundo tem um monte de incêndios para apagar, alguns literalmente, como os gestores. E aí as pessoas não têm tempo para ler, tá? Beleza. Essa justificativa, tá, passou. Segunda justificativa, interessante essa. Os legisladores disseram que um grande problema é a linguagem técnica. E eu concordo. Um paper, na verdade, é muito chato. E ele é muito hermético. É uma linguagem fechadinha, é um jeito de escrever estranho. Há uma tendência mundial dos artigos serem curtos, porque você não tem tempo, você tem que dar uma olhada, e muita coisa está no material suplementar. Então, muita informação que é necessária para se entender o trabalho não está no trabalho. E se não está para mim, que sou cientista, imagina para o senador fulano de tal, né? Ele simplesmente não vai ler, ou ele não vai entender, né? Começar a ler, vai entender nada. Outro problema interessante que a ciência tem discutido bastante é: eu até tive o interesse, mas não tenho acesso. Tentei baixar o artigo do Bernardo, tentei baixar o artigo do Henrique, não consigo, da Camila, sei lá. Tem um famoso paywall que me bloqueia, e aí, querem que eu pague $35 por um pedaço de papel. Eu não vou fazer isso. Não é nem papel, é mais, é um PDF. Né? É muito caro. Tem Sci-Hub. Sim, mas esse cara não conhece Sci-Hub, né? E ele não usa isso. E também, né, é meio estranho. Meio controverso. Então a solução é deixar as revistas abertas. Sim, é uma solução linda. Mas quem é que paga por isso? Essa é a conversa agora, né? Alguém vai ter que pagar. E a conta atualmente está indo para o colo dos cientistas, que agora tem que conseguir o financiamento, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que pagar para publicar, e daqui a pouco eu tenho que pagar para alguém me citar também, né? Senão ninguém vai ler o meu paper. Então, acesso é um problema sério. Aqui bem para frente, olha, ao contrário de que muita gente, quando a gente começou esse trabalho, falou com a gente: eles não leem inglês. Não leem, sim, essa galera lê inglês, eles não estão ruins, não. Eles sabem o que eles estão lendo. Então, o problema é que apareceu lá para frente. Mas tudo bem, existe. Inclusive para os gestores. Inglês. E para piorar, né? Não é um inglês normal. É um inglês científico, cheio de termos, jargões que eu não entendo. Enfim. Esse aqui eu achei ótimo. Uma boa parte, mas eu não tenho interesse. Isso aí não me interessa. Tanta coisa para ler. Mas, enfim. Tem um problema de comunicação, claro. E esse problema vem sendo atacado em frentes diferentes, com soluções diferentes, e acho que a gente está num caminho interessante, mas falta muito, tá? E falta muito para que, quando a gente consiga, talvez, com esses painéis que tentam fazer essa ponte, conversar de maneira um pouco mais clara com quem faz as políticas, as coisas comecem a andar um pouco mais. No fundo, a gente não entende muito bem, né? Isso aqui, eu acho legal, eu tirei isso aqui de um sumário do IPBES, esse relatório, que explica como é que funciona a política pública. E também tem isso. Você chega para um bando de cientistas e fala assim: vocês têm que ajudar o MMA a fazer uma política pública. Vai fazer aqui. Sim. Eu trabalho, sabe, no cantinho da ilha e tal. Cara, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de, por exemplo, o que a gente costuma fazer bastante, cientistas? Fazer a primeira etapa aqui de um desenho de política, que é explorar cenários. Então, eu mesmo, na minha área de pesquisa, uma parte da minha pesquisa é como é que as espécies respondem à mudança climática. E essa área é cheia de modelos, principalmente modelos de nicho ecológico, modelos de distribuição de espécies. O que esses modelos são? Isso aqui. São cenários possíveis, que a gente fica explorando. Se o clima mudar assim, vai contrair a distribuição em X%. Se mudar para pior, vai contrair um pouco mais.
Se for um cenário muito negativo, eu vou ter um deslocamento muito grande para o sul. Eu vou ter problema de interações, eu vou começar a ter problemas de fluxo dentro do ecossistema. Bem, isso a gente faz bem, né? Essa parte de modelagem é a parte fácil. Mas a gente para meio aqui. A próxima etapa, bem interessante, e algumas poucas pessoas aqui no Brasil começaram a fazer, tudo bem, tem vários cenários possíveis, ótimo, a gente precisa ter isso. Mas depois que eu identifiquei esses cenários, eu tenho que ter uma meta. De novo, né? O problema da meta. Eu tenho que ter uma meta. Por exemplo, queremos um mundo onde nós não passemos de 1,5 graus de aumento da temperatura média global. Isso é uma meta clara. O que eu preciso saber é quais são os possíveis caminhos para chegar lá. E eu não estou falando de política. Estou falando de cenários em que eu atinja a meta. Por exemplo, se eu fizer uma agricultura sustentável com tecnologias de baixo carbono, eu vou reduzir as emissões do setor de agronegócio. Essa redução é suficiente para que eu tenha uma contribuição relativa em que eu não passe de 1,5? Pode ser. Então tá bom, pode ser uma setinha assim. Tem uma outra possibilidade que é reduzir, por exemplo, os incentivos para a indústria automóvel, e já ter que fabricar menos. Vai dar uma briga danada, mas é um caminho possível. Beleza. Aí o que a gente está fazendo é cenários que tem uma meta muito clara. É para lá que eu vou. Depois que eu fizer isso, vem a parte mais legal, mas que os cientistas não gostam muito, que é assim, que tipo de política eu posso ter para chegar nessa meta? É uma política de incentivo fiscal? É uma lei que impede? É um tipo de suporte, incentivo para a adoção de tecnologias de menor emissão de gás, por exemplo, no caso de mudança climática? É implantar um programa de agricultura de baixo carbono, como o Brasil faz? É dar crédito para as pessoas investirem em sistemas que são menos poluentes? O que eu faço? Essas são as políticas possíveis para eu chegar na meta, chegar perto, passar, né? E o que ninguém faz, curiosamente, é depois que eu fizer isso, essa é atualmente uma das linhas de pesquisa do meu laboratório lá em Goiânia, é revisar sistematicamente políticas, programas e desenhos, arranjos institucionais para ver se eles atingiram, né? Então, assim, a gente criou, por exemplo, o PP Cerrado, Programa de Controle de Desmatamento e Queimadas do Cerrado. Aí isso tem fase 1, fase 2, agora a gente está na fase 3. Se a gente olhar para trás e ver qual foi o efeito desse programa, dessa política pública do Brasil, para conter o desmatamento do Cerrado no período, esse efeito foi grande, foi pequeno, teve efeito, não teve, dá para medir, não dá para medir. Isso quase ninguém faz. E é uma análise que a gente chama de avaliação de impacto, né? Nesse caso, avaliação do impacto positivo da ação, da política, do programa, etc. Então, tudo isso faz parte desse ciclo. Eu acho que os cientistas só conseguem entender que ciclo é esse quando ele parte para essa estratégia de uma comunicação um pouco mais clara para o governo. E aí sim, eu acho que pode dar match. Mas também tem coisas curiosas. Estou terminando. Já dizia o Yoga lá que o futuro incerto é. Mas será que é tão incerto assim? Eu sempre fico pensando nisso. É nessa coisa, talvez, porque o meu background é trabalhar com modelagem, eu fico prevendo coisas, né? Mas se a gente olhar para trás, de novo, para o modo como a gente usa as coisas, para o modo como a gente explora os recursos do planeta, da maneira como a gente desenhou o nosso desenvolvimento social e econômico, do tanto que a nossa população cresce, da demanda que a gente tem por alimento, por água, etc. Do modo de vida que a gente tem, que vai desde comer carne vermelha todo dia até andar ou não de bicicleta. Será que é tão difícil prever que o futuro não está indo numa direção muito boa? Não é tão incerto assim. E eu acho que os cientistas e a sociedade, na verdade, como um todo, já se atentou para isso, né? Se atentou, e a gente tem isso desenhado como um acordo global da sociedade que a gente vive hoje, de ter um mundo onde a gente alcance esses famosos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Os ODS, que prevêem redução de pobreza, redução de fome, igualdade de gênero, que prevê sistemas naturais terrestres e aquáticos protegidos,
que prevê que áreas degradadas vão ser restauradas, onde a gente vai ter, teoricamente, um planeta em equilíbrio, onde a gente consiga viver com isso, né? E isso é um acordo. Eu acho que isso é um grande indicativo de que é possível que a sociedade, a ciência e o governo consigam andar de mãos juntas, de que tem esse match, de que esse match pode dar certo se a gente tiver os objetivos comuns. E se a gente tiver o que tem que ter em todo relacionamento saudável, que é o respeito, um respeito à diversidade, um respeito a diferentes opiniões, diferentes olhares sobre o mesmo problema, uma confiança de que estamos juntos e misturados, vamos lá, vamos alcançar, e de que a gente tem um objetivo comum e anda para o mesmo lado. Porque se não for assim, nenhum relacionamento vai dar certo, né? Nem da ciência com o governo, nem o seu em casa, né? Minha namorada trabalha no governo, né? Na Secretaria do Meio Ambiente aqui do Rio. Lá em casa já deu média da ciência com o governo. Mas tem que ter esses elementos, né? Senão vai ficar bem difícil isso acontecer. Obrigado.